Bem-vindos, exploradores das Escrituras. Hoje nós embarcamos em uma jornada profunda no 8º capítulo de Gênesis, onde testemunhamos um dos momentos mais cruciais da história bíblica, o fim do grande dilúvio e o novo começo da humanidade. Enquanto preparamos nossos corações e mentes para esta leitura sagrada, lembremos que as Escrituras nos falam através dos milênios, carregando verdades atemporais que iluminam nosso caminho através da escuridão da incerteza e para a luz da compreensão divina. Antes de mergulharmos neste capítulo, inclinemos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, vimos diante de Ti com corações humildes, buscando Tua sabedoria e orientação enquanto exploramos Tua palavra sagrada. Abre nossas mentes para compreender os significados mais profundos dentro destes textos antigos e deixa Teu Espírito iluminar as verdades que desejas revelar a nós através da história de Noé e da aliança que estabeleceste com a humanidade. Concede-nos discernimento para compreender não apenas a narrativa histórica, mas o significado espiritual que fala às nossas almas. Em Teu santo nome, oramos. Amém. Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e do gado que estava com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas recuaram. Agora as fontes do abismo e as comportas dos céus tinham sido fechadas, e a chuva tinha parado de cair do céu. A água recuou constantemente da terra. Ao final de 150 dias, a água tinha baixado, e no 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a recuar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês os topos das montanhas se tornaram visíveis. Depois de 40 dias, Noé abriu uma janela que havia feito na arca e soltou um corvo. E ele continuou voando para frente e para trás, até que a água secasse da terra. Então ele soltou uma pomba, para ver se a água tinha recuado da superfície do solo. Mas a pomba não conseguiu encontrar lugar para pousar, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Então, ela retornou a Noé na arca. Ele estendeu a mão e pegou a pomba, e a trouxe de volta para si na arca. Ele esperou mais 7 dias e, novamente, soltou a pomba da arca. Quando a pomba retornou a ele ao anoitecer, havia em seu bico uma folha de oliveira recém-colhida. Então, Noé soube que a água tinha recuado da terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Mas desta vez, ela não retornou a ele. No primeiro dia do 1º mês do 601º ano de Noé, a água tinha secado da terra. Noé então removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então, Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua esposa, e seus filhos, e suas esposas. Traga todos os tipos de criaturas vivas que estão com você, os pássaros, os animais, e todas as criaturas que se movem ao longo do solo, para que possam se multiplicar na terra e serem frutíferos, e aumentarem em número nela. Então, Noé saiu, junto com seus filhos e sua esposa, e as esposas de seus filhos. Todos os animais e todas as criaturas que se movem ao longo do solo, e todos os pássaros, tudo que se move na terra, saiu da arca, um tipo após o outro. Então Noé construiu um altar para o Senhor, e tomando alguns de todos os animais limpos e pássaros limpos, ele ofereceu holocaustos nele. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa dos humanos, ainda que toda inclinação do coração humano seja má desde a infância. E nunca mais destruirei todas as criaturas vivas como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca cessarão. Ao examinarmos o capítulo 8 de Gênesis, encontramos temas teológicos profundos que ressoam através dos corredores do tempo. A frase de abertura, "Mas Deus se lembrou de Noé", carrega significado extraordinário na linguagem bíblica. Esta lembrança divina não é sobre Deus de repente recordar algo esquecido, mas representa a solicitude ativa e o favor de Deus para com Noé e toda a criação dentro da arca. Na escritura hebraica, quando Deus se lembra,
significa sua intervenção graciosa e o cumprimento de suas promessas de aliança. O vento que Deus envia sobre a terra ecoa o próprio sopro da criação. Assim como o Espírito de Deus se movia sobre as águas no capítulo 1 de Gênesis, aqui vemos o sopro divino, o Ruach, trazendo vida de volta a um mundo devastado. Este vento representa mais do que um fenômeno meteorológico. Simboliza o poder vivificante do Espírito de Deus, restaurando a ordem do caos e respirando nova vida na criação. O local onde a arca repousa no Monte Ararat possui importância tanto histórica quanto simbólica. Evidências arqueológicas sugerem a existência de estruturas de madeira antigas nesta região, localizada na Turquia moderna perto da fronteira armênia. Embora tensões políticas tenham limitado investigações arqueológicas extensivas, fotografia aérea revelou o que alguns pesquisadores acreditam ser possíveis remanescentes de um antigo navio. Quer isto represente a Arca Real de Noé ou outro navio antigo de um grande evento de dilúvio, o simbolismo permanece poderoso. A humanidade encontrando refúgio e salvação através da provisão de Deus. A narrativa do corvo e da pomba apresenta um contraste marcante que fala à condição humana. O corvo, uma ave imunda segundo a lei mosaica, representa aqueles que se alimentam de morte e destruição, satisfeitos em farejar entre os remanescentes do julgamento, em vez de buscar restauração. Ele nunca retorna a Noé, simbolizando aqueles que escolhem permanecer nas consequências da destruição, em vez de abraçar nova vida. A pomba, porém, encarna a esperança, paz e a promessa de renovação. Suas 3 jornadas espelham a progressão espiritual da humanidade. Primeira jornada. Não encontra repouso em um mundo ainda sob julgamento. Segunda jornada. Retorna com um ramo de oliveira. O primeiro sinal de nova vida e paz de Deus. Terceira jornada. Não retorna porque a terra agora pode sustentar vida independentemente. Esta progressão da desolação à esperança, à restauração completa, reflete a jornada do crente da morte espiritual à nova vida em Deus. O ramo de oliveira em si carrega significado profundo em toda a Escritura. A oliveira representa paz, prosperidade e a bênção de Deus. Nas culturas antigas, o azeite de oliva era usado para ungir reis e sacerdotes, tornando este pequeno ramo um símbolo poderoso do favor divino, retornando à terra. A pomba com o ramo de oliveira mais tarde se tornaria o símbolo duradouro do cristianismo do Espírito Santo, trazendo paz entre Deus e a humanidade. Ao examinarmos a cronologia do dilúvio, encontramos o que parece ser relatos conflitantes. Algumas passagens sugerindo 40 dias, outras indicando mais de 1 ano. Em vez de ver isto como contradição, devemos compreender que os autores bíblicos frequentemente empregavam diferentes tradições e perspectivas para transmitir verdade completa. A tradição sacerdotal enfatiza o escopo cósmico do evento com sua duração de 1 ano, enquanto outras tradições focam na intensidade do dilúvio de 40 dias. Ambos os números carregam peso simbólico. 40. Representa completude e prova. 1 ano mais 10 dias. Representa a totalidade do tempo em si. Todas as estações, todos os ciclos, mais graça divina adicional. O primeiro ato de Noé ao sair da arca revela o coração da verdadeira adoração. Ele constrói um altar e oferece holocaustos, sacrifícios queimados completamente ao Senhor. Esta marca a primeira menção de holocausto na Escritura, onde o sacrifício inteiro é consumido pelo fogo, nada retido para consumo humano. Esta oferta completa representa dedicação total e gratidão a Deus, reconhecendo que tudo pertence a Ele. A resposta de Deus a esta adoração é notável. O texto nos diz que o Senhor sentiu o aroma agradável, linguagem antropomórfica que transmite a profunda satisfação de Deus com o coração adorador de Noé. Este prazer divino leva a uma das alianças mais significativas da Escritura: a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra por dilúvio, apesar da contínua inclinação da humanidade para o mal. O reconhecimento de que a inclinação do coração humano é má desde a juventude reflete a doutrina do pecado original, a tendência herdada da humanidade para o egoísmo e a rebelião contra Deus.
Porém, notavelmente, este próprio reconhecimento se torna a fundação para a misericórdia de Deus em vez de seu julgamento. Deus escolhe trabalhar com a humanidade apesar de nossa natureza falha, estabelecendo leis naturais e estações que continuarão enquanto a terra durar. Esta aliança representa uma mudança fundamental na relação de Deus com a criação. Em vez de responder ao mal humano com destruição, Deus estabelece um marco de graça, dentro do qual a humanidade pode florescer. A promessa de que semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca cessarão. Representa o compromisso de Deus de sustentar a ordem natural que torna a vida humana possível. As implicações teológicas de Gênesis 8 se estendem muito além da narrativa histórica. Vemos temas de misericórdia divina triunfando sobre julgamento, a importância da adoração fiel em resposta à libertação de Deus, e o estabelecimento de relacionamento de aliança baseado em graça em vez de mérito humano. O capítulo serve como uma ponte entre o mundo que foi perdido em julgamento e o novo mundo que emerge sob a proteção da aliança de Deus. Para crentes contemporâneos, este capítulo oferece esperança profunda. Assim como Deus se lembrou de Noé em meio à catástrofe global, ele se lembra de seu povo em seus tempos de provação. O mesmo Deus que enviou seu Espírito como vento sobre as águas caóticas, continua a respirar vida em situações desesperadas hoje. O retorno da pomba com o ramo de oliveira nos lembra que mesmo em nossas estações mais escuras, Deus está preparando sinais de esperança e renovação que em breve se tornarão visíveis. Ao encerrarmos o estudo desse capítulo notável, nos encontramos no limiar de aplicação pessoal profunda. Esta narrativa antiga fala diretamente nas tempestades e dilúvios de nossas vidas modernas, oferecendo sabedoria atemporal para aqueles que ousam ouvir com corações abertos. Considere os momentos quando a vida parece avassaladora, quando as águas da circunstância parecem subir além de seu controle. Talvez você esteja enfrentando incerteza financeira, tumulto relacionado, desafios de saúde, ou secura espiritual que se sente tão vasta e ameaçadora quanto as águas do dilúvio que uma vez cobriram a terra. Nessas estações, lembre-se de que o mesmo Deus que se lembrou de Noé se lembra de você. A lembrança divina não é lembrança passiva, mas intervenção ativa em favor daqueles que confiam em sua fidelidade. O vento que Deus enviou sobre as águas caóticas representa seu espírito se movendo em sua situação agora. Mesmo quando você não consegue ver mudança imediata, mesmo quando as águas da dificuldade parecem estagnadas, o sopro de Deus está trabalhando para trazer ordem do caos, esperança do desespero e nova vida do que parece morto. Confie no movimento invisível de seu espírito, sabendo que o tempo divino frequentemente difere da expectativa humana, mas a fidelidade divina nunca falha. Como Noé na arca, você pode se encontrar em estações de espera que parecem intermináveis e confinantes. A arca era tanto proteção quanto prisão, segurança e limitação. Às vezes, a provisão de Deus para nossas vidas requer paciência em espaços que parecem restritivos. Use essas estações não como tempos de reclamação, mas como oportunidades para comunhão mais profunda com aquele que o preserva. As próprias circunstâncias que parecem limitantes podem ser o navio através do qual Deus o está carregando para seu destino prometido. Quando você envia seus próprios corvos e pombas, aquelas tentativas tímidas de testar se sua estação de provação está terminando, preste atenção ao que retorna a você. O corvo que se alimenta de morte e nunca retorna representa a tentação de permanecer focado em fracassos passados, decepções e os detritos de sonhos quebrados. Escolha, em vez disso, ser como a pomba, buscando sinais de nova vida e retornando com evidência da fidelidade de Deus. Procure pelos ramos de oliveira em suas circunstâncias. Aqueles indicadores pequenos, mas significativos, de que Deus está preparando algo belo nas consequências de sua tempestade. A oferta queimada que Noé apresentou ao sair da arca nos ensina sobre o poder da gratidão na transição. Quando Deus finalmente abre a porta de sua arca, quando o avanço vem, quando a cura se manifesta, quando a provisão aparece, sua primeira resposta deve ser adoração.
Não a adoração que busca ganhar o favor de Deus, mas a adoração que reconhece sua bondade e se rende completamente a Ele. Este tipo de gratidão radical posiciona seu coração para receber a plenitude do que Deus quer fazer em sua nova estação. Lembre-se de que a aliança de Deus com Noé foi estabelecida não porque a humanidade havia se tornado perfeita, mas apesar de nossa imperfeição contínua. A promessa de que semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite nunca cessarão, se aplica à sua vida também. A fidelidade de Deus a você não depende de sua capacidade de manter perfeição espiritual. Seu amor perdura através de suas estações de fracasso, dúvida e luta. Ele se comprometeu a trabalhar com você e através de você, não porque você o merece, mas porque seu caráter o exige. Em sua caminhada diária, estabeleça seus próprios altares de lembrança. Crie momentos e práticas que o lembrem da fidelidade de Deus em tempestades passadas. Quando novos dilúvios ameaçam avassalar, retorne a estes altares e lembre-se: o Deus que o trouxe através antes, o trará através novamente. Seu histórico em sua vida é evidência de seu compromisso com seu futuro. Finalmente, compreenda que sua experiência de arca não é apenas sobre sua sobrevivência pessoal e bênção. Assim como Noé carregava o futuro de toda a criação dentro da arca, você carrega algo precioso que o mundo precisa. Seu testemunho da fidelidade de Deus no dilúvio se torna um farol de esperança para outros que ainda estão lutando em águas crescentes. Seu ramo de oliveira se torna seu sinal de que terra seca existe e nova vida é possível. O dilúvio pode ter sido um evento histórico, mas sua realidade espiritual continua em cada geração. Em um mundo que frequentemente parece estar se afogando em caos, confusão e decadência moral, você tem a oportunidade de ser tanto arca quanto pomba, fornecendo refúgio para aqueles que buscam segurança e carregando a mensagem de esperança para aqueles que perderam a fé na possibilidade de novos começos. Ao avançar a partir deste estudo, carregue consigo a confiança inabalável de que o Deus que se lembrou de Noé se lembra de você. O Espírito que trouxe ordem do caos está se movendo em suas circunstâncias, e a aliança de graça que sustentou a humanidade através de sua hora mais escura o sustentará através da sua. Sua história ainda está sendo escrita, e os melhores capítulos podem estar ainda à frente. Ao encerrarmos nossa jornada através do capítulo 8 de Gênesis, comente o que tocou seu coração mais poderosamente neste capítulo. Foi a lembrança fiel de Deus por Noé, o simbolismo da pomba e do ramo de oliveira. Ou talvez, a verdade profunda de que a aliança de Deus é estabelecida não por causa de nossa perfeição, mas apesar de nossos defeitos. Compartilhe seus pensamentos, insights e reflexões pessoais nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode ser exatamente o que outro espectador precisa ouvir hoje. Se este mergulho profundo na palavra de Deus enriqueceu sua compreensão e fortaleceu sua fé, encorajo você a se inscrever em nosso canal. Estamos embarcando em uma jornada incrível juntos, explorando cada capítulo único da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Cada episódio descobrirá os tesouros ocultos, verdades profundas e aplicações práticas que trazem as Escrituras à vida em nosso mundo moderno. Ao se inscrever, você se juntará a uma comunidade e se comprometerá com estudo bíblico sério e crescimento espiritual. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para nunca perder um episódio. Com novos capítulos sendo lançados regularmente, você vai querer permanecer conectado enquanto progredimos através desta exploração bíblica. Quer estejamos descobrindo os mistérios de narrativas antigas, ou descobrindo como histórias do Antigo Testamento apontam para Cristo, cada capítulo se constrói sobre o anterior, na magnífica tapeçaria de redenção de Deus. Se o estudo de hoje o abençoou, por favor, compartilhe este vídeo com amigos, membros da família ou qualquer pessoa em sua vida que tenha fome de compreensão bíblica mais profunda. Em um mundo cheio de conteúdo superficial, há pessoas desesperadamente buscando a fundação sólida que apenas a palavra de Deus pode fornecer. Seu compartilhamento pode ser a ponte que conecta alguém à verdade transformadora de vida que eles estão procurando. Lembre-se, não estamos apenas estudando história antiga.
Estamos descobrindo verdade viva que transforma corações e muda destinos. Cada capítulo que exploramos juntos nos aproxima de compreender o coração de Deus e seu amor incrível pela humanidade. Obrigado por fazer parte desta jornada sagrada. Até nos encontrarmos novamente em nosso próximo capítulo, que a palavra de Deus continue iluminando seu caminho e seu espírito o guie para toda a verdade. Continue explorando, continue crescendo e continue acreditando no poder das Escrituras para transformar vidas. Vejo vocês nos próximos episódios, exploradores da palavra.